Olá, pessoal! Tudo bem aí com vocês? Hoje eu vou fazer uma live com uma convidada, que é uma querida, uma paciente minha. E nós vamos fazer um bate e a produtividade, tá? Vai ser um bate-papo, vai ser bem legal. Eu vou tentar passar aqui algumas dicas para vocês que têm ansiedade, né? Para que vocês possam trabalhar melhor a ansiedade de vocês. Vamos ver se eu consigo chamar a Vera aqui. Eu nunca chamei ninguém pra live. Eu sou muito, como que fala? Muito leiga nessas coisas. Vamos ver se eu consigo te chamar aqui, Vera. Olha que eu tô toda moderninha aqui. Toda moderninha fazendo live. Aí, ó, acho que deu certo, hein? Ai, que chique, menina. Eu nunca fiz assim não com duas. Ah, Nunca fiz eu só quero assim, achar, de eu só quero achar o pessoa. filtro aqui. Achei um filtro. Vamos lá. Achou? Eu tô aqui com as minhas plantinhas de fundo aqui. Tô no quintal de casa. Deixei É a um minha lugar que aqui tá também. que é um lugarzinho que está mais assim, com uma luz melhor. Tento usar o que tenha disponível, né? Então, eu estou usando aqui o quintal de casa com as plantinhas aqui atrás de mim. E hoje o assunto, a gente acabou conversando a semana passada e a gente resolveu falar sobre ansiedade e produtividade. Sem querer também, isso foi uma questão que pegou bastante também com as minhas pacientes a semana que passou. E eu achei super interessante. Eu falei, olha que legal, eu vou falar sobre isso na live. E isso está acontecendo também, particularmente, com muitas mulheres. Elas estão se cobrando muito, não sei se é porque está no home office, em casa, elas não estão também conseguindo ser produtivas tanto quanto eram na empresa. E aí, como você está com o seu curso, né, que é Domine Sua Rotina, que fala sobre isso, sobre planejamento, eu queria que você explicasse como que você vê a ansiedade e a produtividade na sua visão, porque você passa isso na pele também, né? Assim, o meu lugar de fala é exatamente esse da pessoa ansiosa, né? Porque Uhum. a gente começou, quando eu comecei a fazer terapia com você, eu falava muito sobre a minha questão da síndrome do pânico, né? Que lá em 2009, 2010 eu tive síndrome do pânico, que é decorrente muito disso de ser uma pessoa ansiosa, né? Então, assim, Isso eu mesmo. preciso hoje tentar dominar essa ansiedade para não correr o risco de ter a crise de pânico de novo. Então, sempre que eu sinto E, assim, que a ansiedade está me pegando, eu sei que é algo que eu preciso controlar para não ter crise de pânico, né? Porque minha crise de ansiedade, quando ela ultrapassa, eu chego a, ao ponto de ter crise de pânico. Então, assim, sim, o planejamento, a organização me ajuda muito a olhar para as coisas, porque a ansiedade, né, é excesso de futuro. A gente fica se isso. preocupando muito com o que tem por vir, como é que vai ser. E muito também do que a gente precisa dar conta. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que dar conta de tudo. E é uma das culpas que nós mulheres carregamos, né? De ter que dar conta de tudo, dos múltiplos papéis que a gente tem que desempenhar. É Então, assim, verdade. a partir da organização, do planejamento, eu me sinto no controle da minha vida, sabe? É, a pandemia veio aí para mostrar para gente que a vida não está nem aí para o nosso planejamento, né? Que a gente planeja, só que a gente não tem controle 100% de nada. E para uma pessoa É, ansiosa, isso é horrível, né? Você pensar assim que tipo, você não tem controle de nada. Nada está ao seu controle. Você pode planejar, mas coisas podem acontecem. acontecer imprevistos que a gente não sabia que podia acontecer e acontecem ali. E assim, eu precisei aprender a lidar com esses imprevistos, sabe? Acho que a primeira coisa, assim, para mim, como ansiosa,
foi lidar com... Porque eu sempre gostei de organizar, de planejar. Eu sempre fui muito do planejamento. Né? Eu sempre gostei muito. Só que se algo de errado acontecesse, tudo ia por água abaixo. Eu já sentia que, tipo, não vai acontecer, não vai rolar, né? Você já se desmotivava e não queria mais continuar a atividade. Por exemplo, eu me planejava acordar às 8 horas da manhã. Aí, se por acaso eu acordasse às 9, meu dia todo eu já dava como acabado. Tipo, não, Entendi. já era. Já era. Acabou meu dia porque eu não consegui cumprir uma única coisa, que era acordar 1 hora mais cedo. Entendeu? E assim, aí eu já começava o dia nesse ritmo da correria, da ansiedade, tipo, de sentir que está sempre atrasada, né? Essa coisa da ansiedade que pega a gente é de se sentir sempre atrasada, que tudo está acontecendo de uma forma muito mais rápida do que a gente consegue acompanhar. Que o ritmo externo é muito mais rápido, que as pessoas estão fazendo muito mais, que as pessoas estão realizando muito mais e a gente está sempre atrasada. Aí... Esse é um dos pontos também da ansiedade, a gente acabar se comparando com o ritmo do outro, né? Isso é um dos problemas da ansiedade também. E aí você conseguiu construir um método assim que para você está fazendo sentido, está fazendo você produzir mais. E aí isso trouxe para você uma certa, como que eu vou te dizer, um certo preenchimento para sua vida, que agora você sente que você está no caminho certo, porque a ansiedade tira a gente do eixo, né? Tira a gente do nosso foco. Paralisa, ansiedade paralisa. Você quer seguir um ritmo que não é seu, né? Porque você vê a velocidade que as coisas acontecem, fica se comparando com outras pessoas e acaba se sentindo paralisada, né? Porque você se sente incapaz, como se todo mundo conseguisse fazer menos você, como se todo mundo desse conta de tudo menos você. Aí você se paralisa, ainda mais quando você olha para a quantidade de demandas e coisas que você precisa dar conta e não sabe por onde começar. Então, assim, o meu método, ele foi construído muito de dentro para fora. E assim, é o ponto principal que eu coloco dentro do curso, é isso, que a minha pretensão não é falar para a pessoa como ela deve fazer. Sabe, tem que seguir isso, tem que fazer assim, assim, assim. Não. É a partir mesmo de uma autoobservação e do que faz sentido para você. Qual é o seu nível de produtividade, né? Sua capacidade de produtividade. Porque é muito diferente a gente também falar de produtividade para mulher e para homem. Já começa aí. Sim, Né? Porque é verdade. A gente são bem diferentes, né? A mulher é sempre um pouquinho mais sobrecarregada que o homem. Assim, tem homens que falam sobre produtividade, que são especialistas, reconhecidos, tem todo o seu mérito, mas que eu não me identifico, que eu não consigo ouvir falar de produtividade, porque eu acho que não encaixa, sabe, com as nossas demandas. Com as culpas que a gente carrega. É muito diferente a gente comparar a produtividade de uma mulher que é mãe, que é dona de casa, é esposa, empreende ou trabalha fora, com um homem que a única preocupação dele, na real, vai ser o trabalho, né? Na maioria das vezes. Oi? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Tipo, toda generalização é burra, mas na maioria, pegando assim, o que é mais comum da gente ver é isso. Os homens não têm muito essa preocupação. Muitas vezes a mulher abre mão até da carreira, do trabalho, para que o homem possa focar só no trabalho e ela dá conta das outras demandas, entendeu? Então, com certeza. Então, assim, é muito você olhar para a sua realidade e ver qual a sua capacidade de produção, né?
E nem todo dia vai ser a mesma coisa, nem todo dia a gente está com a mesma energia, nem todo dia a gente está com o mesmo tempo, tem outras demandas. Então, é entender em que momento a gente está vivendo, né? A pandemia, assim, no início, eu fiz uma live com a Lu essa semana, ela me perguntou sobre essa questão da pandemia e tal. Para mim, não alterou muito, né? Essa mudança, assim, porque eu já trabalhava em casa e tal, então não teve uma alteração muito brusca na minha rotina. Mas toda mudança que acontece na nossa vida, como foi, assim, da pandemia, uma mulher que, tipo, vai ter um filho, que é uma mudança muito grande. A gente tem que entender que são fases também, e a gente tem que se adaptar às fases que a gente vive. No início da pandemia foi muito mais difícil para todo mundo se entender e se ajustar à nova realidade. Depois já foi entrando num ritmo. Talvez agora as pessoas já estejam cansadas, né? E já não estão conseguindo ser tão produtivas porque já estão cansadas de estar vivendo dessa forma, né? Então tem outros fatores. A produtividade ela não tá, ela está muito relacionada à organização, mas também muito à organização interna, de como a gente está se sentindo, né? De como a gente vê. Como que a saúde mental está, né? Depende muito disso, né? E eu sempre falo aqui, Vera, sobre a saúde mental, sobre o controle emocional, sobre o autoconhecimento, o que em consequência vem a autoestima. Então, eu estou sempre frisando nesse assunto, porque as pessoas às vezes dão prioridades para outras coisas, só que elas esquecem que se a mente não estiver bem, ela não consegue usufruir de nada, né? Não adianta nada você ter uma casa em Miami, um iate ancorado em Angra, se você não está bem com a sua mente, se você está depressiva em casa e não consegue ir até esse iate, você não consegue ir até Miami para curtir o que você tem. Então, a saúde mental, gente, eu acho que no lance de prioridades da vida, ela tem que estar sempre no topo. E as pessoas precisam entender isso. Não é, não, quando eu ficar doente, eu procuro. Quando isso impedir de eu fazer as coisas, eu procuro ajuda. Não. A gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Começam com mínimos detalhes. E aí, se você começa a tratar desde o começo, se você começa a enxergar as coisas desde o começo, fica muito mais fácil de tratar. Né? Não vai acumulando as coisas e não se transforma em transtornos maiores que te impeçam de sair de casa. Você citou a síndrome do pânico que você teve, né? E como que você acha? Você acha assim que você controla ela hoje? Você consegue sentir os gatilhos que fazem você ter a síndrome do pânico ou não? Tá igual? Não, assim, eu consigo identificar. Aí tem um outro transtorno que se chama agorafobia, né? Que é quando você evita Sim. algumas coisas para evitar a crise. Então, eu acho que eu estou muito nessa fase, sabe? Eu evito muitas coisas que eu sei que podem ser gatilhos. Travou a Vera. Não sei se travou para vocês, aqui para mim travou. Essas coisas de conexão. Voltou, agora voltou. Tinha travado. Para mim aqui tava ok, mas vamos lá. Então, assim, eu evito muito lugar cheio. Lugar cheio para mim não rola, porque eu sei que é um ambiente que me gera ansiedade ao extremo e pode desencadear uma crise de pânico. Outra coisa que para mim é bem difícil, assim, hoje eu já consigo sair, mas se for um lugar muito longe, eu tenho que mapear na minha cabeça o caminho, o trajeto, calcular quanto tempo e eu evito horários que eu sei que tem muito trânsito. Tipo, eu tenho que ir em um determinado lugar, eu evito se tem muito trânsito, porque se eu ficar gera ansiedade e a ansiedade sendo gatilho para crise de pânico. Eu não tenho crise de pânico há muitos anos. Acho que tá uns
5 anos que eu não tenho crise. Uns 3 anos, uma crise de pânico como era no início, mas porque eu consigo perceber hoje esses momentos assim que eu sei que podem ser gatilhos para isso, e eu consigo encontrar recursos até na respiração. Teve muitas vezes que eu liguei, teve uma crise de pânico que eu tive, que eu lembro que eu te liguei, a gente ficou conversando, você passou meditação para mim. Então, assim, essas coisas que eu vou vendo, fui vendo que funciona, né, eu utilizo, né? E a questão da ansiedade, excesso de futuro. Eu sou muito ansiosa, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ter várias ideias e querer colocar tudo em prática. O planejamento me ajuda a ver que cada coisa tem seu momento para acontecer. Ó, Vera, o pessoal tá falando que tá travando você. Eu também tô sentindo que tá picotando sua voz. Você tá me ouvindo bem? Olha só, eu vou ficar sem filtro. Não passei nem o filtro trava? Eu não sabia disso. Olha só, aí eu vou ter que ficar assim, nem passei maquiagem, contando com filtro. Eu acho que não trava. Tem esse negócio de travar com filtro? Eu não uso filtro, porque eu não gosto de usar filtro. Eu uso eu mesma, eu tô toda aqui descabelada. Nem passei maquiagem, mas tá bom, vamos. Mas eu não acho que isso trava, não. Eu acho que é a conexão mesmo. Será? O pessoal falou, não deu para entender, mas assim, basicamente a Vera hoje ela consegue entender os gatilhos que levam ela a ter a síndrome do pânico. É importante a gente ter a noção dos gatilhos, das coisas que fazem a gente ter a crise. Tá me ouvindo? Agora tô. Então, a ansiedade é um sinal, é um gatilho assim para quem tem síndrome do pânico, para quem tem esses transtornos psicológicos maiores, né? Então, a ansiedade é o gatilho. Então, quando eu sinto que algo está me tirando do meu eixo, eu sei que eu preciso trabalhar em cima daquilo ali. Então, assim, eu fico muito ansiosa quando eu tenho muitos projetos, quando eu tenho muita coisa para fazer, né? Que eu quero realizar tudo ao mesmo tempo. E aquela coisa do dar conta, né? Ai, como eu vou dar conta de tudo isso e tal. O planejamento, ele me ajuda a ver que cada coisa tem seu momento para acontecer. Então, quando eu visualizo o meu planejamento e eu visualizo as etapas, eu sei que eu só preciso me preocupar com o que eu preciso fazer agora. De quando chegar aquele momento de fazer a segunda etapa, eu vou focar naquela segunda etapa. Então, o planejamento me ajuda muito nisso. A visualizar que cada coisa tem seu momento para acontecer. Né? E dessa forma, eu consigo ser mais produtiva, porque eu não fico sofrendo pelo que ainda vai acontecer, pelo que eu ainda preciso fazer, mas que não é o momento agora. Eu foco no agora. Então, quando você foca no que você tem que fazer agora e não fica se preocupando com coisas que ainda não estão no momento, você consegue produzir melhor, não se sente tão travada, porque eu ficava paralisada, assim, a ansiedade quando me pegava nessa questão de ter que produzir, de ter que fazer muita coisa, eu me sentia paralisada, de não saber por onde começar. Então, o planejamento me ajuda muito nisso e também a entender qual é o meu ritmo, sabe? A gente tem que parar de se preocupar em querer achar a resposta certa para tudo, né? O que é certo ou errado, e começar a entender o que faz bem pra gente. Isso mesmo. Por isso que é importante a gente se autoconhecer e saber o que a gente quer, os nossos objetivos, né? O processo de produtividade, ele é muito relacionado ao autoconhecimento, porque a gente tem que conhecer o nosso ritmo. O meu ritmo não é o mesmo ritmo da Vera, assim como não é o teu. Então,
conhecer a si mesmo faz parte desse processo. Se você não conseguir conhecer as coisas que você gosta, as coisas que você consegue produzir com mais rapidez, atividades que você consegue fazer com certa frequência, outras que você odeia, que você não gosta. Se você não tiver esse conhecimento, você não consegue produzir, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. Inclusive no seu curso você falou que tem um módulo, né, de autoconhecimento, que fala sobre isso, né? É o ponto de partida. O ponto de partida para a gente organizar a nossa vida, fazer um planejamento que esteja alinhado com os nossos valores, fazer um planejamento alinhado com aquilo que a gente deseja realmente realizar na nossa vida. O ponto de partida é de dentro para fora. Não adianta você, assim, pegar um exemplo de uma técnica de produtividade que todo mundo indica, que é a técnica Pomodoro, né? Que é aquela que você faz 4 ciclos de 25 minutos e pausa 5 entre esses ciclos, né? Aí dá 1 hora, né? O Pomodoro completaria 1 hora. Eu testei isso durante muito tempo, né? Eu já ouvi falar dela, já ouvi, mas eu nunca apliquei ela. Eu tenho meu próprio método de organização aqui na minha mente, então eu nunca apliquei. Assim, eu muitas vezes tentava me adaptar a esse método, que eu via todo mundo falando, né, do método Pomodoro como método para produtividade, tanto que no curso eu nem falo desse método Pomodoro, não falo, porque eu tentei me encaixar nele muitas vezes, porque todo mundo falava, para você ser produtiva, o seu foco, a gente consegue focar por 25 minutos, depois a gente precisa fazer uma pausa e voltar, e eu tentava me encaixar nesse modelo de produtividade, né, nesse método que todo mundo falava que para você ter foco era a ferramenta certa para utilizar. E eu ficava muito frustrada, porque eu não conseguia me adaptar a ele, não conseguia me adaptar a esse método, e eu achava que o problema era comigo, sabe? Que eu que estava errada, que eu que não conseguia ser produtiva, que eu que não dava conta. Eu achava que a culpa era comigo, que dava certo para todo mundo, menos para mim. Aí eu resolvi, tipo assim, abrir mão disso, sabe? Abrir mão de me encaixar num método. E comecei a partir desse ponto, de dentro para fora, de entender, ok, para mim não funciona. O que funciona para mim? Eu gosto de focar numa tarefa por 1 hora. Eu consigo focar numa atividade por 1 hora. O Pomodoro para mim não funcionava porque 25 minutos eu estava entrando no flow daquela tarefa. Era o auge para mim. Aí eu tinha que pausar. Dava os 25 minutos, eu tinha que pausar 5. E para eu voltar depois para a tarefa, recuperar aquela atenção, aquele foco na tarefa, demorava muito tempo para eu entrar naquele flow de novo. Então, para mim, funciona muito mais eu separar um bloco de tempo de 1 hora, focar ali 1 hora sem pausa, e depois de 1 hora eu pausar. Então, eu entendi que para mim funciona dessa forma. Ao invés de eu ficar me encaixando num método que todo mundo prega, que é o Pomodoro, né, e me sentir frustrada porque não funcionava para mim, eu comecei a entender o que fazia sentido, qual era o meu ritmo, sabe? O ritmo do Pomodoro é um, o meu é outro. O meu ritmo é bem importante isso que você falou, Vera, porque tem muita gente que se sente frustrada por causa disso. Elas tentam entrar num método de organização que às vezes não é compatível com o que ela faz ou com o que ela tem em mente. E aí elas não conseguem seguir aquele método e falam, putz, eu sou uma inútil mesmo, tá vendo? Nenhum método eu consigo seguir, nenhum passo a passo eu consigo seguir. E aí isso desmotiva bastante o ansioso, né? Eu separei aqui alguns itens para falar que, de repente, assim, é o que eu enxergo no todo, tá? Como eu trabalho muito atendendo pacientes que têm transtorno de ansiedade, agorafobia, síndrome do pânico, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, assim, eu tento passar para as pessoas
coisas que podem ajudar elas. Algumas com uma coisa consegue, com outra consegue. Então, assim, não existe uma fórmula. O que eu vou passar aqui não é uma fórmula, mas são instruções que eu costumo passar para quem está ansioso, para quem está com esse problema de poder lidar com a vida e, ao mesmo tempo, com a ansiedade. Porque a ansiedade, quando você não controla ela te impede de fazer praticamente tudo. Inclusive, sair de casa, você começa a se isolar, você não quer mais ver ninguém, você começa a se sentir uma pessoa muito improdutiva, porque você começa a fazer as coisas, tem várias ideias, começa a fazer as coisas e não consegue terminar, né? Geralmente, a mente ansiosa é assim. Então, a primeira coisa... Deixa eu te fazer só uma pergunta para você entrar nesse assunto. Pode falar. Travou. Travou bem na hora da pergunta. Vera, você tá aí, meu amor? Travou bem na hora que ela ia fazer a pergunta para mim. Vera? Travou, amor. Eu tô aqui te esperando. Pô, amor. Vem na hora que você ia fazer a pergunta, ninguém sabe a pergunta. Você sumiu aqui pra mim, ficou tudo preto aqui. Ai, meu Deus, fiquei sozinha na live. Vamos à pergunta. Tem gente que acha que funciona só sobre pressão, né? Tipo, eu só funciono sobre pressão. Porque também vem, tipo, quem é CLT ou que veio da CLT e empreende hoje, tá acostumada a ter alguém mandando fazer, né? Tipo, isso, patrão lá. Teu chefe tem que dar as coordenadas, que a pessoa não sabe sozinha. Aí a pessoa entra nesse modo de funcionar só sobre pressão. Aí vai procrastinando e deixa sempre as coisas para última hora para viver naquele modo urgente. Tem gente que funciona só assim. Isso é um sintoma de ansiedade? Na verdade, é um sintoma, sim, e é a pessoa que está acostumada. Geralmente acontece essa transição para quem está na CLT e vira empreendedor, por exemplo. Uhum. Eu atendo algumas mulheres que são empreendedoras e elas têm essa dificuldade mesmo. Porque na empresa era muito mais fácil, eu tinha a minha chefe que me pedia as coisas, só que agora eu sou minha chefe. E agora? Né? Então, é uma questão de ajustar o pensamento, é uma questão de ajuste mesmo, é você entender que agora você que é a sua chefe, né? Então você tem que seguir um cronograma. Por isso que a gente fala de planejamento. O empreendedorismo sem planejamento é um tiro no pé, viu? Quem empreende por empreender, tipo, eu vou começar aqui, não vou fazer nada, não vou fazer planilha, não vou fazer controle. É um tiro no pé você empreender assim. Então, para empreender, você tem que ter planejamento, você tem que ter organização, né? Você tem que ter controle do que entra, do que sai. Então, isso vale muito para quem faz essa transição, né? Fica com aquela mente antiga ainda, sabe? É uma crença. É meio que uma crença que a gente precisa limpar. É mais ou menos isso. Outra coisa que eu vejo, assim, em relação a isso e ao nosso ritmo de ser produtiva, é que a gente está acostumado com horário comercial, né? Que você tem que ser produtiva de 9 às 18 horas, de 8 da manhã às 18 horas, né? Que é esse o período de produtividade que você tem que trabalhar. E às vezes o nosso ritmo ele não é esse, né? Essa semana, por exemplo, ontem eu tinha programado trabalhar de manhã, eu faço sempre 2 blocos de tempo de trabalho, um na parte da manhã e um mais no final da tarde, no início da noite. Só que ontem eu estava muito cansada e eu não consegui trabalhar de manhã. E eu fiquei descansando, fiquei assistindo Netflix e vim trabalhar só na parte da tarde. Eu consegui produzir a mesma coisa se eu tivesse dividido nos blocos. Mas por quê? À tarde eu já estava mais descansada, fiquei trabalhando até a noite. Aí a gente acha, né, fica naquele pensamento que por eu ter trabalhado
além das 9 horas da noite, ter passado das 9 horas da noite trabalhando, que eu não fui produtiva, porque eu estou operando num horário que não deveria, que eu deveria descansar. Porque a gente tenta se encaixar em padrões, a gente tenta se encaixar em fórmulas, naquilo que pregam pra gente que funciona, né? E quem vem muito da CLT está acostumada a funcionar nesse período de horário nesse período de horário comercial. Só que aí você tem que começar a se questionar e olhar para dentro, por isso que eu falo que o ponto de partida é de dentro para fora, se esse realmente é o seu ritmo, sabe? Se hoje, trabalhando em casa, é nesse horário comercial que você tem que operar, né? Que você tem que produzir. Ou entender qual é, de fato, o seu ritmo, o seu cronotipo. Lá, eu tenho até um teste gratuito de cronotipo que é para entender isso. Em qual horário você tem maior pico de energia, né? De energia produtiva. Que às vezes não vai ser, gente, acordando 5 horas da manhã que você vai se tornar uma pessoa mais produtiva, né? O 5 AM Club não funciona. Acontece, né? Quando a gente faz live, né, gente? O sistema cai. Travou de novo aí? Tá me ouvindo? Eu tô. Tá me ouvindo? Tá picotando pra mim. Tá tipo como se a ligação tivesse picotando no WhatsApp, quando a gente liga e fica picotando. Que caiu? Saiu? Eu acho que a Vera saiu. Eu vou te chamar de novo, Vera. Vamos ver se vai entrar. Acho que eu voltei. Oi? Voltei? Voltou. A imagem tá aparecendo. Tá me ouvindo? Agora tô. Ai, Você tá me gente, ouvindo? tô. A internet não está colaborando. Para variar, né? Isso também é um dos grandes problemas para quem é ansioso, que não consegue ter o controle dessas coisas. Acaba, né, ficando, meu Deus do céu, e agora? Caiu a live e não sei o quê. Gente, isso hoje é super normal. Cair live, cair conexão. Eu já nem ligo, ó. Aí começa Eu já nem ligo. Oh meu Deus, o que eu fiz de errado? O que é que aconteceu aqui? Eu já fui mais assim, eu fico muito nervosa. Até todo mundo que eu já fiz live junto, eu sempre mando mensagem assim: eu estou muito nervosa antes de iniciar a live. Porque você sempre fica apreensiva. Fazer live para você é algo que te deixa, então, muito apreensiva, né? Eu acho que travou de novo. Deus. Oh, meu Deus! Eu acho que travou de novo. Eu vou falar aqui, ó. Travou? Voltou? Não? Foi. Vai ficar parecendo... Foi agora? Fica parecendo uma bolinha aqui para mim, ó. Para mim também fica na sua imagem. Tipo, a sua imagem para mim traz aqui também com a bolinha. Bom, ó, eu vou fazer o seguinte. Você explicou como que você lida com a sua ansiedade. Eu vou passar aqui uma visão geral, com umas dicas assim que eu acho que é importante para quem tem ansiedade.
Vou E anotar. pode ajudar você a organizar e entrar no seu ritmo. Lembrando que não existe fórmula, não existe nada pronto, não é um livro que a gente compra, uma bula de remédio que a gente compra lá, lê e aplica e dá certo, gente. Então, primeiro de tudo, para quem tem ansiedade, para quem sente que a ansiedade está atrapalhando a produtividade, está atrapalhando o seu dia a dia. Primeiro de tudo, procurar ajuda terapêutica, né? Então, pode ser, depende do nível que você tá. Se tiver um nível baixo, você pode procurar um psicólogo, um terapeuta. Se tiver um nível um pouquinho mais alto, tipo, com muita insônia, você não consegue sair de casa, aí você precisa procurar um psiquiatra, tá? Procurar o psiquiatra hoje, tem muita gente que fala, nossa, eu não vou no psiquiatra, porque psiquiatra é médico de louco, ele vai me dopar, ele vai me dar um monte de remédio. Gente, para com isso. Tá? Para com isso, porque o psiquiatra, ele é o médico responsável por cuidar da sua mente. Então, tem horas que o nosso organismo não produz os hormônios necessários. Então, a gente precisa tomar remédio para voltar a produzir. É só isso. Você não vai ficar dependente do remédio a vida toda. É só um momento que você vai usar o remédio para estabilizar o seu sistema imunológico, os seus cérebros, né? Os neurotransmissores. Então, não é feio procurar ajuda. Então, primeiro de tudo, procure ajuda terapêutica e psiquiátrica, se for o caso. Segundo, que eu vou falar aqui, é para você ter um tempo para você se dedicar a algo que você gosta. Tem um tempo para você, para praticar o autocuidado, para ir no parque, para andar de patins, para ficar deitado no quintal olhando as nuvens. Você precisa ter esse tempo para você. Quando você tem esse tempo para você, você aprende a se conectar com você, né? Como se você acendesse uma luzinha. Nossa, eu não sabia que eu gostava disso. Então, presta atenção nas coisas que você gosta e faz o que você gosta de fazer. Não fica esperando os outros te convidarem, não. Vai você e faz sozinho mesmo. Não fica esperando, se alguém me convidar para ir no parque, eu adoro ir no parque, mas se alguém me convidar para ir no parque, eu vou. Não, vai sozinha. Pega um dia, vai cedo, né? Claro, não vai à noite, vai cedo, faz uma caminhada, senta no banco da praça. Você precisa descobrir as coisas que você gosta de fazer e praticar elas. Outra coisa, parar de se comparar com os outros. Né? O ansioso, ele tem muito disso. E cada pessoa tem o seu ritmo. Eu tenho o meu, a Vera tem o dela, você tem o seu. Então, faça as coisas no seu tempo. Para de ficar comparando o que você faz com o outro. De repente, o outro, ele tem 50 funcionários para ajudar ele. E aí você tá lá se comparando com uma pessoa que tem 50 funcionários para ajudar. E não dá, né, para se comparar com uma equipe. Então, toma cuidado com isso. Para de se comparar. Para de comparar o seu bastidor com o bastidor do outro. Outra coisa também que eu queria falar para o ansioso. Respeitar o seu tempo. Faz as coisas no seu tempo. Se você sente que hoje você tá bem, ok. Faça uma atividade por vez, né? Não se conecta com várias coisas, porque daí você não vai conseguir terminar nada. Então, se programa, de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo, à noite eu vou fazer aquilo. Divide o dia e faz o que você consegue fazer. Se não deu para fazer, não se culpa, porque tem amanhã para você fazer, tem depois de amanhã para você fazer. Então, para também de ficar se culpando quando você não conseguir fazer o que tem que ser feito. Que mais? Fazer uma atividade de cada vez, não queira fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não queira pôr a roupa para lavar, a panela de pressão, lavar o quintal. Calma, faz tudo de uma vez. O mundo não faz tudo de uma vez, não, faz cada coisa de uma vez, né? O mundo não vai acabar para você ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se concentra no que você está fazendo, presta atenção no que você está fazendo, vem para o momento agora, né? Se fixa ali na atividade e foca em uma coisa por vez. Se você quiser fazer tudo no mesmo dia, você não dá conta. O que mais? O sono. Sono é muito importante para quem é ansioso. Precisa dormir pelo menos 8 horas por dia, ter um soninho gostoso, porque o sono, gente, ele revigora a gente. Quando a gente não dorme direito, a nossa mente não funciona direito. Então, o sono
ele é de extrema importância para quem é ansioso. O sono é, assim, essencial. Outra coisa que é muito importante, que é uma técnica, inclusive, que foi validada no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, é a técnica de atenção plena, que é o mindfulness. O mindfulness nada mais é do que você focar na sua respiração, focar no momento presente. Como que a gente pode praticar isso? Meditando, né? Fazendo exercícios de meditação. No YouTube tem um monte de meditação guiada que você põe só o fone de ouvido e fica lá ouvindo, se conectando, prestando atenção na voz da pessoa que está narrando. Isso é muito importante também. A meditação é uma ótima ferramenta e é comprovada cientificamente que melhora e ajuda a melhorar a ansiedade, né? Eu acho que eu falei quase tudo aqui. Eu até anotei para falar. Faça uma coisa de cada vez, durma bem, faça planejamento e pare de se comparar. Eu acho que eu falei assim no geral, tá? Coisas que vão fazer você se tornar uma pessoa mais relaxada. Porque vamos dizer assim, que o ansioso ele é muito acelerado, então vai te transformar numa pessoa um pouquinho mais relaxada, né? Essas dicas que eu passei aqui provavelmente deve ter no teu curso, Vera. Uhum. Porque tá me ouvindo que a gente conversou. Eu tô travada. Tô ouvindo. Então tá. Então, agora, assim, quando eu me conectei com esse meu ritmo, né? Tipo, ok, tá tudo bem. Eu sou uma pessoa mais introvertida, né, eu não sou uma pessoa muito expansiva e tal. Eu sou mais introvertida e meu ritmo é um ritmo mais lento. E tá tudo bem, sabe? Quando você entende quem você é e não tenta se encaixar de outro jeito. Eu aceito, sabe, hoje que eu sou assim, e isso veio através do autoconhecimento e desse movimento minimalista, do slow living, que está crescendo muito esse movimento do slow living, que é você viver de uma forma desacelerada, mais lenta, porque acho que as pessoas estão sentindo muito essa necessidade, sabe, de desacelerar. De se conectar com a sua essência. Então, assim, a gente precisa saber quais são os nossos valores, as nossas prioridades, né? Um valor muito grande para mim hoje é a minha saúde, né? A minha prioridade, assim, top é a minha saúde mental, emocional, porque eu sei o preço de uma crise de ansiedade, eu sei o preço de um burnout, eu sei o preço de uma depressão. Então, para mim, hoje, isso é prioridade, a minha saúde. E tudo que eu faço está muito conectado com os meus valores, sabe? Então, eu não tento hoje entrar num ritmo que eu sei que não é meu. Então, quando você se conhece, que você tem esse autoconhecimento, você não sai desse modo de comparação, sabe? Porque o outro é o outro. Você é de um jeito, você é único. Então, hoje, quando eu tenho esse entendimento, eu me comparava demais. E eu sofria muito com a comparação. Eu era a minha pior carrasca, sabe? Por causa desse lance da comparação. E foi muitas coisas que a gente tratou em sessão. E uma coisa que você fala muito, que é quando você se compara, você perde. Você já tá perdendo. Então, foi uma coisa que eu comparei, que eu trabalhei muito, essa questão da comparação e de entender como eu funciono, qual é o meu ritmo. E eu me conectei muito com esse movimento do minimalismo, do slow living, sabe? Encontrei a minha tribo. Às vezes a gente está na tribo errada. Pois é, porque a gente fica tentando se encaixar em padrões que não cabem pra gente, né? Ninguém nasceu aqui com uma forma que vai ser lá colocadinha na forma e vai sair várias pessoas iguais. Não, cada pessoa tem uma digital diferente, então nós somos únicos, né? Nem tudo que cabe para mim vai caber para você e cabe a gente saber o que é melhor, o que se encaixa pra gente. E a gente só vai saber isso se a gente testar, né? O erro também, os erros e os acertos servem para isso. A gente não se testar, a gente também não vai saber.
como que a gente lida com as coisas. A gente precisa testar, ir lá fazer. Ok, não deu certo, não se frustra. Ó, vou fazer esse outro negócio aqui. Vamos testar? Ah, não deu certo, então eu vou criar o meu jeitinho, né? Uhum. Assim, dentro do minimalismo mesmo, eu falei, encontrei minha tribo como se estivesse me encaixando num outro padrão. Mas dentro do minimalismo mesmo, a gente tem que entender o que é essencial pra gente. A gente não precisa ser minimalista e reduzir tudo, sabe? Sei lá, ter 3 camisas, 2 calças, não é... Eu vou morar no mato, né? Eu vou morar no mato, vir em contato com a natureza. Se você achar que tá bom também, não sou contra, né? É você entender o que é essencial para você, sabe? Para mim, é essencial ter o quê? Fazer o quê? O que é essencial ter na minha rotina? E outra coisa que você falou de dar conta de uma coisa por vez e tal, outra coisa que fez total sentido para mim, que mudou a minha visão em relação à produtividade, foi entender que a gente não dá conta de tudo em 24 horas. A gente precisa equilibrar, né, todos esses pratos na nossa semana. Não é dentro de um dia que eu vou conseguir fazer tudo que eu quero, né? Dar conta do meu trabalho, deixar a casa toda organizada, ainda ter tempo para me cuidar, ainda ter tempo para sair, para lazer. Tem dia que a gente vai ter que sacrificar uma coisa para dar conta de outra, aí no outro dia você muda. Tipo, hoje... Você compensa, é isso mesmo. E não precisa se culpar por isso, gente. Tá tudo bem ser assim. É o fluxo da vida a gente ser assim. Não precisa ficar se culpando. Nossa, eu tinha que ter feito isso hoje. A não ser, claro, que for alguma coisa muito urgente. As urgências a gente sempre faz primeiro, né? As urgências, elas têm que sempre estar no topo das coisas. Mas se não for algo urgente, gente, faz amanhã. Não precisa se matar, não, gente. E outra coisa que eu falei no início, que antes eu fazia, que eu sempre planejar, quando estava errado, eu entendo o planejamento pedra, sabe? Eu posso olhar o planejamento da semana e a tarefa que, por exemplo, eu coloquei para fazer na quinta-feira, se eu tenho energia para dar conta da tarefa que eu botei na quinta, eu pego aquela tarefa de quinta, faço hoje e mudo de hoje para quinta-feira, sabe? Programei, por exemplo, hoje eu produzir conteúdo, mas eu não estou com energia para produzir conteúdo, não estou me sentindo criativa, eu pego uma outra tarefa que eu consiga fazer hoje e vou transferir essa tarefa de produzir conteúdo para um outro momento, né? A gente tem que entender isso também, de como é que está a nossa energia no dia. E não ficar cobrando, porque quando a gente faz o planejamento, mas se cobra para cumprir aquilo que você colocou para aquele dia, isso só gera ansiedade e você não consegue fluir, né? Quando a gente fica muito ansiosa em cumprir aquilo que a gente não está com energia para fazer, o negócio não flui. É isso mesmo, porque você está focando, na verdade, no problema, né? Não tá, Você está ali com a cabeça com 1000 ideias e não consegue focar. Tem gente que, assim, uma coisa que eu tinha muito também era culpa quando eu ia descansar. Eu estou descansando, eu estou fazendo outra coisa, de maneira, saindo, e eu ficava me sentindo culpada porque eu tinha que estar trabalhando, que eu tinha que estar produzindo. Tem que entender que esses momentos de descanso, dormir, como você falou, o sono, quando o meu sono fica muito descansado, eu não durmo o suficiente, eu não durmo bem, eu não consigo render, eu não consigo ser produtiva, porque isso também me gera ansiedade, eu fico... A energia, né? Porque organização e produtividade é sobre você ter tempo e energia. Então, você tem que também trabalhar de acordo com a energia que você tá no dia. Entender qual é o seu momento.
Isso tudo, por isso que eu te falei do ritmo, né? O ritmo é a gente que tem, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu tempo, né? E não cabe a gente ficar tentando, como que eu vou dizer, manipular isso, porque é uma coisa que não é manipulável, o tempo não é manipulável. A gente pode, claro, escolher o que a gente pode fazer ou não, mas a gente não tem o controle absoluto sobre ele. Então, quando a gente põe o pé, tira o pé do acelerador e vê, realmente, eu não tenho controle sobre as coisas. Olha, eu programei aqui uma coisa, mas infelizmente não deu para fazer. Aceita. Às vezes até o sinal do universo, sabe? Falando para você, ó, não faz agora, que não é a hora. Então, aceita isso como sinais. Eu gosto de fazer isso, isso para mim me ajuda bastante. Eu entendo que quando uma coisa não dá certo para mim, naquele dia, naquela hora, do jeito que eu tinha programado, é porque não era para ser. Então, eu espero mais um pouco. Entendeu? Eu consigo lidar assim. Eu faço meu planejamento da semana, né, do que eu preciso executar dentro daquela semana e coloco e distribuo as tarefas nos dias que eu pretendo fazer aquela tarefa. Mas o meu planejamento ele é flexível. Eu não me prendo, tipo, eu botei que eu preciso fazer isso na terça-feira, então terça-feira eu tenho que fazer. Se chegar terça-feira eu tiver com energia e disposição para fazer aquela tarefa, eu faço. Senão eu olho para o meu planejamento e pego uma outra tarefa que eu programei para outro dia, mas que eu vou conseguir executar ela muito melhor hoje. Se eu estou me sentindo cansada, se eu estou me sentindo ansiosa, que eu não estou com energia, o que eu vou fazer? Eu não vou sentar para fazer a tarefa. Eu vou fazer algo que me traga energia. Você falou sobre a parte de autocuidado, né? Isso. Para mim é fundamental ter um ritual matinal. Começar o dia fazendo algo por mim, sabe? Tomar café com calma, me cuidar, molhar minhas plantas. Começar o dia seguindo o meu ritmo, antes de dar conta das demandas. Porque eu começo o dia me enchendo de energia. Eu preciso dar conta de tudo. Para eu dar conta de tudo que eu botei no meu planejamento, eu preciso elevar a minha energia. Então, ao invés de eu pegar e já ficar ansiosa, eu foco em mim mesmo, né? Eu foco em gerar energia para poder produzir. Isso é muito importante mesmo, criar rituais dos quais você se revigore, né? Tem gente que fala, não, eu preciso acordar, a primeira coisa que eu preciso fazer é tomar um banho. Ok, toma um banho. Se o banho te revigora, se o banho te acorda, se o banho te conecta com aquele dia, faz isso, acorda e já vai direto pro banheiro e toma banho, não tem problema. Cada pessoa cria o seu ritmo, isso é muito importante também. Criar rotinas de bem-estar para você. Dentro do curso eu também falo sobre a questão de você criar ilhas de prazer ao longo do seu dia. Então, entre um bloco de tempo de trabalho e outro, eu tenho momentos, eu tenho coisas que eu sei que me enchem de energia. Aí parte também do autoconhecimento, de você saber o que faz sentido e o que te enche de energia. Para mim, tá com o meu cachorro, cuidar das minhas plantas, assistir Netflix, tomar um banho, mas aquele banho que você coloca uma música, que você coloca um incenso, sabe? Coisas assim que são simples e que podem levar 10 minutos, 15 minutos e que vai te recarregar para que você continue depois na sua tarefa. Quando eu vivia nesse ritmo mais acelerado, eu focava muito no trabalho, em trabalhar, em produzir, e eu abria muito mão disso, sabe? Desses momentos, porque eu achava que eu tinha que trabalhar, que era perda de tempo. A gente tem essa coisa. Isso não tem muito tempo nenhuma. Isso é investimento. Mas assim, tem muita gente que tem esse pensamento, que você parar, eu não posso parar agora porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso parar para me cuidar, para assistir uma série, um filme, porque eu estou perdendo tempo, eu preciso executar. Mas não, quando você faz algo que te recarrega,
você se sente muito melhor com você, né? É um momento também para cuidar da sua saúde mental, para você desacelerar. E às vezes, quando você volta para o seu trabalho, você consegue dar conta daquela tarefa muito mais rápido do que se você tivesse ficado ali direto, sabe? É isso mesmo. Eu sentia muito isso, que às vezes eu ficava ali, não estava bem, né? Mas eu queria produzir, eu queria terminar aquela tarefa e ficava ali focada. Às vezes 1 hora, 2 horas, o negócio não fluía. Aí quando eu parava, tipo, ai, não dá. Parava e ia fazer outra coisa. Quando eu voltava, eu conseguia resolver em meia hora ou menos, né? Então, esses momentos de ilha de prazer que a gente tira no nosso dia para se recarregar não é perda de tempo. Muito pelo contrário, é você se recarregar para você colocar mais energia no que você precisa fazer. É como o celular, né, gente? A gente não tem que carregar o celular. Mesma coisa, a gente também precisa se recarregar. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que é importante a gente sempre prestar atenção na gente, no nosso corpo, na nossa mente, nos pensamentos que estão sondando a nossa mente, né? Parar de ficar olhando para a vida do outro, porque daí quando a gente olha para a gente cresce. Quando a gente fica olhando para o outro, para a vida do outro, para o que o outro está fazendo, a gente fica... Aí sim é perda de tempo. Você ficar olhando para a vida do outro, se comparando com o outro. Isso sim é perda de tempo. Agora, você olhar para você, descobrir as coisas que você gosta, fazer as coisas que você gosta, independente do que os outros falem, viu? Porque tem gente que vai criticar. Nossa, mas você parou porque você... Por que você não estava fazendo aquilo? Por que você parou? Não interessa porque você parou. Eu parei porque eu preciso me revigorar. É isso. Esquece um pouco o julgamento alheio também, porque isso atrapalha bastante o ansioso. Ficar ouvindo muito os outros, isso também traz aí o aumento de ansiedade. Ficar ouvindo muito o que os outros têm para falar, muito conselho daqui, conselho dali, conselho colar, e aí a pessoa não consegue pôr em prática. É muita gente falando muita coisa no ouvido. Então, se conecta com você. Faz assim uma listinha de 5 coisas que você gosta, que te enche de energia. Deixa essa listinha assim dessas 5 coisas ali do lado para esses momentos que a gente sente que precisa se recarregar. Cria esse momento de ilha de prazer. Esses momentinhos eu chamo de ilha de prazer, que é o seu lugar, sabe? É o seu espaço que ninguém tem o direito de interferir, de julgar, e é o seu momento, sabe? É o que você precisa, é o que você sabe que te faz bem, e não importa a opinião das outras pessoas. Se você quer dormir até mais tarde, você vai dormir até mais tarde. Você não precisa acordar às 5 horas para mostrar para todo mundo que você é produtiva, que acorda cedo e que faz exercício. Faz o que te faz bem, não o que os outros esperam. Acho que a gente vem muito assim, eu pelo menos venho com essa coisa da infância de querer suprir as expectativas dos outros em relação a mim, principalmente dos nossos pais, né? A gente sempre. A maioria das pessoas fazem isso, Vera. O papel do pai e da mãe, ou de quem criou você na infância, é muito importante. Essas duas pessoas que criaram você na infância, seja o pai, a mãe, a avó, o padrasto, eles são referências pra gente na vida. E a gente se cobra muito por causa dos pais. Eu gosto também de falar hoje sobre quando as pessoas falam para mim, eu vou ficar grávida, eu falo para elas, primeiro se prepara psicologicamente para depois ter um filho. Não adianta você pôr um filho no mundo e não ter responsabilidade emocional nem sobre você, nem sobre a criança, porque senão você vai acabar criando mais um ansiosinho, vai estar acabando criando mais um ansiosinho na vida, né? Então eu sempre falo para as mamães, cuida da mente. Gente, tá grávida? Não, eu vou cuidar só do meu corpo, eu vou no pré-natal. Não, faz terapia durante a gravidez, isso é muito bom. Fazer terapia durante a gestação é muito bom para amadurecer as ideias, para você se conectar com o teu filho, né, que ainda tá no teu ventre. É muito bom fazer terapia no processo de gestação. Eu acho que nesse processo da gente querer suprir as expectativas do outro, né, de querer dar orgulho para os pais, de querer ser reconhecido, de que as pessoas vejam
que a gente é bom naquilo que faz, a gente esquece muito de olhar para o que realmente a gente quer, sabe? A gente fica só tentando suprir as expectativas Provar para o outro. É. A gente fica o tempo todo provando para o outro a autoafirmação, né? Que a gente pode, que a gente consegue, que a gente não. Ele falou isso de mim, eu vou lá provar que não. Na verdade, a gente não tem que ficar correndo atrás disso, a gente tem que ficar correndo atrás, a gente tem que correr atrás daquilo que vai de encontro com o nosso coração, né? Eu acho que tudo parte daí, sabe? Por isso, eu falo de autoconhecimento no curso, que é o ponto de partida, mas eu falo muito do ponto de quem passou por esse processo e que foi o meu ponto de partida. Mas eu recomendo muito para todo mundo fazer terapia, procurar qualquer forma de se autoconhecer, sabe? Porque é essencial. Sem isso, sem uma base forte, você não constrói nada sólido na vida, sabe? Nada se sustenta por muito tempo se você não tem essa base forte. E essa base começa por você, pelo teu autoconhecimento, pela tua saúde emocional, né? Então, acho que terapia é vida, gente. Todo mundo deveria fazer terapia. Eu fico tão feliz quando eu ouço isso, porque olha, cada uma que eu ouço, que só Jesus. Ainda tem muito estigma negativo, viu, Vera, sobre a terapia, sobre não ser prioridade. As pessoas falam que é luxo, então eu ouço ainda muito isso, que terapia é luxo. Quando sobrar dinheiro eu faço. Então, assim, para mim faz toda a diferença, sabe? Porque na terapia é muito diferente você conversar com uma amiga, né? Que rola, tipo, um julgamento, né? O terapeuta não. O terapeuta, ele não tá ali para te julgar. Eu vou voltar a fazer também tratamento com psicólogo, talvez. Eu vou primeiro no psicólogo, talvez no psiquiatra também. Por causa de muita coisa que aconteceu na minha vida no último ano, que eu sinto que eu preciso trabalhar isso antes que vire um problema, sabe? Hoje é o que a gente falou no início. Hoje eu consigo identificar isso. Então, antes que aquilo cresça e tome conta e seja mais difícil eu conseguir dominar, eu já percebo, olha, se eu não trabalhar isso aqui pode virar um problema, né? Se eu não resolver essa questão aqui, pode virar um problema. Então, você trabalhar essa autoobservação. No curso eu falo disso, né? O autoconhecimento a partir desse exercício de autoobservação, de você entender como você reage às coisas, como você se coloca no mundo, né? Se você faz o que você faz porque é algo que te faz bem ou porque os outros estão falando que você deveria fazer, né? Ou para não desagradar a alguém, né? Porque às vezes nesse movimento de não desagradar o outro, a gente não percebe que está se desagradando, né? Pois é. É sempre bom falar sobre essas questões mesmo. E eu logo pensei, você, no seu curso, deve englobar tudo isso, porque tudo isso faz parte de produtividade, né? O primeiro ciclo do curso é essa questão do autoconhecimento e propósito, né? É esse ponto de partida. Porque o que você quer organizar na sua vida? O que você quer organizar? Você quer ser produtiva para quê? O que você quer planejar? Né? Criar um planejamento com base em quê? Então, para chegar aonde, né? Para chegar aonde? Então, parte do autoconhecimento e do propósito. Aí, no segundo ciclo, que eu falo ciclo, mas é um módulo, né? O segundo módulo é sobre organização e minimalismo. De você entender o que é essencial para você, o que você realmente precisa organizar no seu dia a dia, na sua vida, quais são os excessos que você pode excluir. Aí, o terceiro ciclo, a gente entra nessa parte de hábito e rotina, de você criar os seus rituais, de você criar uma rotina
que se encaixa na sua vida. E rotina, gente, rotina é maravilhoso, rotina não é chato. E rotina não significa também fazer todos os dias iguais, no piloto automático. Não, é você saber o que você precisa, quais são as áreas da sua vida que precisam entrar dentro do seu planejamento. Você criar uma rotina de acordo com a fase também que você está vivendo. Aí no quarto ciclo eu entro na parte de planejamento e produtividade, de como você realmente fazer o teu planejamento acontecer, né? De não só ficar ali no papel, mas conseguir fazer com que entre no movimento. Então são esses 4 ciclos, né? Os 4 módulos para você criar o seu próprio método, sabe? O meu método não é para te colocar dentro de uma caixa. É para que a partir dele você entenda como a sua vida funciona e crie o seu próprio método de planejamento. Tanto que eu não ensino muitas ferramentas. As ferramentas que eu mostro Google Agenda, o Trello. São ferramentas assim, mais como sistema de suporte do que como ferramenta para ser produtiva, sabe? Porque eu acredito que a produtividade vem muito disso, mais de como você se sente, né? Do que você pensa, de como você se sente. Tem uma frase que eu acho que é do livro Os Segredos da Mente Milionária, que o autor fala que pensamentos geram sentimentos, né? Pensamentos conduzem a sentimentos que conduzem a ações. Então, você só vai ser produtiva, você só vai entrar no movimento de acordo com aquilo que você pensa, acredita, a forma como você se sente em relação a você, se você se sente uma impostora, se você está com sua autoestima em baixa, que ação, que movimento você vai ter a partir disso, a partir da forma que você se enxerga, a partir da forma como você se vê. Então, é muito mais esse movimento mesmo de dentro para fora, né? As pessoas falam muito de procrastinação. Você tem que entender o porquê que você está procrastinando, né? Qual é o motivo da sua procrastinação. Às vezes é muito relacionado também à mente. Dependendo do motivo que você procrastina, não é uma ferramenta de produtividade que vai te ajudar. É terapia. Não. Porque a procrastinação envolve crenças, né? Crenças que foram ali colocadas na sua mente, lá na infância, que às vezes a gente precisa limpar. Envolvem uma série de fatores. Às vezes você está exercendo uma atividade que você não gosta e exige que você, inclusive, mude de emprego. Então, tem que ir sempre a fundo nos assuntos. A procrastinação é um assunto que rende bastante, se a gente for falar. Eu acho que a gente já passou de 1 hora aqui, mas como a senhora tem mais... Brincando, já passamos já. Então, 1 hora, acho que é 1h15. Como você tem mais de 10 mil, então não cai com 1 hora, senão já tinha caído. Cai, também eu não sabia disso. Cai quando tem menos seguidores, cai a live, é isso? Quando tem menos de 10 mil seguidores, quando dá 1 hora, a live cai. Ah, Jesus, olha lá, eu também não sabia disso. A Vera que sempre está me dando toques sobre redes sociais, que eu não sou a menina tecnológica, mas eu gosto de estar sempre aqui, não fico me cobrando por isso, não fico pondo conteúdo aqui desesperadamente, mas um pouco que eu entendo, a Vera que me ajuda. Eu assim, tô com um relacionamento complicado com o Instagram. Tipo, eu já não me sinto mais feliz e motivada de estar aqui, de produzir conteúdo para cá. Aí, o que acontece é que eu me cobro muito de ter que produzir, de ter que aparecer nos stories. Aí eu estou seriamente trabalhando. Pensando em dar um tempo daqui, de sair mesmo, desativar a conta por um período para tentar entender esses meus processos, esse meu novo ritmo agora, porque eu estou entrando nesse ritmo, né, de entendendo qual é o meu ritmo agora, do que faz sentido, porque é tudo um processo. Autoconhecimento não é algo que você vai estudar, que você vai trabalhar e
vai dar um estalo, ok, agora eu me conheço completamente. Não, não. É um processo contínuo para a vida toda, porque a cada momento você descobre algo novo e a gente muda também, né? O que eu conheci não é eu depois atrás. Então, o processo contínuo para a gente encontrar. Travou? Travou. Travou de novo. Voltou. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá me Aí, ouvindo? agora acho que voltou. Tô. Agora acho que sim. Voltou? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas tá picotado. Sabe quando tá picotando? Não, mas você falou bastante. A gente pode marcar outro dia que a internet colabore. Agora acho que voltou. Voltou? Voltou. Então, acho que é isso. Tipo, é um processo contínuo da gente entender também as fases que a gente vive, né? Isso, é isso mesmo. O autoconhecimento é esse processo mesmo. E assim, cada um no seu ritmo, né? A gente nunca vai parar de evoluir. A gente nunca vai parar de aprender, a gente nunca vai parar de errar, a gente nunca vai parar de se comparar. E não tem problema você avançar 2 passos e às vezes voltar um pouco para trás. Isso faz parte do processo de autoconhecimento. Porque as pessoas pensam, agora que eu sei o que eu faço, o que eu gosto, eu vou só ser feliz, eu vou virar uma outra pessoa. E não é assim, né? O autoconhecimento, ele vai transformando, claro, a sua vida, vai te levando para caminhos que você quer chegar, mas ele não vai transformar a sua vida num mar de rosas. Vai transformar o quê? Vai aumentar a sua expansão mental, né? Você vai ter uma visão mais ampla da sua vida, vai enxergar coisas que antes você não enxergava. Isso é autoconhecimento, né? Bom, Vera, acho que... E muito pelo contrário, tipo, não vai virar um mar de rosas e pode, no início, é até muito difícil, né? É um processo difícil, doloroso, porque a gente precisa olhar muito para as nossas sombras. E a gente tem que aceitar elas, a gente não pode ficar negando elas. Tem gente que vê isso, né? Eu vi que eu sou procrastinadora, que eu sou uma pessoa preguiçosa, e aí ficar negando isso. Não, abraça a sua sombra. O que eu posso fazer para mudar isso? Como eu posso melhorar nesse ponto? É isso que você tem que fazer, não ficar se escondendo, se camuflando, tentando mostrar para a sociedade que você é uma coisa, quando na verdade internamente você é outra. Né? É ficar se enganando, isso também não é legal. Então é isso. Para você, depois, quando a gente encerrar aqui, ó, é só clicar em cima para fechar e vai aparecer a opção para você salvar no seu IGTV. Isso, eu vou pôr no IGTV e vou pôr também no meu canal no YouTube, para quem não conseguiu acompanhar aqui a live. Vou deixar lá. E vou deixar aqui também no IGTV. E vou marcar você para quem quiser e tiver interesse no seu curso para te procurar. Tá, obrigada pelo convite. Então, beijo. Espero que vocês tenham gostado do tema. Depois mandem aí no meu inbox mais assuntos que vocês querem que eu fale aqui. Vou voltar com as lives, se eu quiser. E aí eu falo o horário que eu vou fazer, porque eu estava fazendo toda sexta-feira. Vamos ver se rola de eu fazer as lives aqui com mais frequência para vocês, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente.